Olá, sejam todas pessoas muito bem-vindas ao podcast Conexão Árvores. Estamos aqui com mais um episódio feito com todo carinho para vocês que nos acompanham por meio do nosso canal no YouTube e para quem nos escuta no Spotify. O Conexão Árvores é uma parceria do Instituto Árvores Vivas com o Beabá da Sustentabilidade e agradecemos toda a equipe e parceiros que viabilizam a realização desse programa em todos os seus inúmeros detalhes. Hoje o programa é gravado nessa quarta-feira de inverno, dia 27 de agosto de 2025, às 19 horas, e temos a honra de receber um convidado que dedicou a sua vida a decifrar as complexas relações entre a fauna e a flora do nosso planeta. Um cientista cujo trabalho na universidade e na comunicação nos inspira caminhos e estratégias para conservar o equilíbrio ambiental necessário para a nossa própria sobrevivência como espécie. Ecólogo renomado, professor da Universidade Estadual Paulista e autor do livro Um Naturalista no Antropoceno, de 2023, premiado com Jabuti Acadêmico, professor Mauro Galetti também é palestrante do TEDx. Professor Mauro, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão Árvores, é uma grande honra e alegria recebê-lo aqui no programa. Obrigado, Juliana. Obrigado pelo convite e é um prazer enorme estar conversando com os ouvintes e falando sobre meio ambiente, né? Nossa paixão, né, professor? A gente... Mais que uma paixão, uma missão, né? Missão, vocação, incansável. Pois é. Muito bom mesmo. E aí, aqui no programa, professor, a gente tem um caminho, né, na trajetória da nossa conversa, que eu faço questão de ouvir, assim, uma memória de infância que te conecta à natureza profundamente, essa sementinha, né, que em algum momento da sua vida, uma paisagem, uma situação que aconteceu, despertou seu interesse por essa vida selvagem, pela ecologia, e levou você até, quem sabe, né, seguir essa carreira. Eu queria te ouvir um pouco do que foi esse momento na tua infância, talvez, né, ou outros, que podem ter te inspirado. Quando eu era pequeno, eu gostava de criar animais, né, no quintal da casa da minha mãe. Então eu tinha aquários com lebiste, peixe-espada, paulistinha. Legal. Tinha periquito australiano, criava periquito australiano, porquinho da Índia. Eu sempre fui muito envolvido com animais. Como eu vivia em Campinas, uma cidade, eh, eram animais exóticos, né, na verdade. E Domésticos, né? mas que me ensinaram muito sobre biologia. Muito, porque eu aprendi o Uhum. que eles comiam, como eles competiam por alimento, comportamento sexual desses animais. Depois, quando eu tive a oportunidade daí de ir para a Mata de Santa Genebra, em Campinas, Uhum. foi ali que tudo que eu tinha aprendido com esses animaizinhos de casa, domésticos, eu pude vivenciar numa floresta estudando os bugios, depois os esquilos, né, os caxinguelês e as aves, né? Então, acho que a Sim. minha memória selvagem, né? Porque tem a memória afetiva que eu criava os canários com o meu avô, né? A minha memória selvagem foi entrando na Santa Genebra ainda primeiro ano da graduação e dando de cara com grupos de bugio, olhando para a gente, né? E aquilo me fascinou, né? Aquilo me completou e ali eu aprendi, ó, eu acho que eu estou no caminho certo, que eu já estava entrando na biologia, mas ainda não sabia muito o que que era biologia, acho que ninguém sabe quando está entrando na faculdade, né? Sim. Então foram assim, que às vezes as pessoas falam, mas é bicho de estimação, mas eles ensinam um monte para as crianças, né? A Sim, com gente, certeza. e se você tem um aquário, aquele aquário, por que que ele fica verde? É porque você botou comida demais, tem planta Uhum. de menos, não oxigênio. Então é um mundo, exatamente o mundo que a gente vive, né? Exato. Então manter um aquário é super complexo, né? E eu acho que uma criança cuidando de um aquário, olha, não dá muita comida, esse bicho come aquele outro, então não vai botar junto, Aham. sabe? Ali eu fui aprendendo sobre ecologia sem saber o que que era ecologia. Muito bom. Você sabe que tem uma linha de filosofia, né, antroposófica, que ela faz uma análise da psicologia do desenvolvimento humano, né? E eles falam que
tem uma visão de que mais ou menos entre os 7 e 9 anos de idade, a criança ela demonstra na sua prática no dia a dia aquilo que ela tem de potencial na missão, assim. E normalmente quando eu converso com os entrevistados é mais ou menos nessa idade aí que todo mundo tem essa lembrança, né? Exato, é bem por aí. Eu sempre falo que é muito fácil é, mostrar a natureza para as crianças. Todas elas gostam, se a mãe não põe medo, né? Se a mãe ou os pais colocam, ai, não, cuidado com a aranha, não pisa aí, não põe isso, o bicho morde. Aí a Uhum. criança fica amedrontada. Mas se não, elas vão mexer no sapo, pegar na cobra, Sim, sabe? Elas vão explorar o mundo, como deve ser, né? claro. E você falou do seu avô, né? Eu acho que os avós eles têm um papel ali do encantamento, né? Do olhar um pouco mais alargado mesmo da experiência, sem tanto do até vir esse desabrochar, né? De É, sentir e vivenciar o desabrochar com os netos, assim, que é bem positivo nessa relação afetiva de encantamento e maravilhamento com o mundo, né? Muito sem bonito. dúvida, e foi com meu avô que eu aprendi. Eu criava canário, né? A gente criava canário belga, né? Que chama. Uhum. E ele queria, que cor que você quer os filhotes, né? Então, sabia, eu comecei a entender sobre genética, Olha com só. 7 anos de idade, né? Uhum. E isso para mim foi muito importante, né? Que entender que, se eu colocar um vermelho com amarelo vai dar outra cor, se quer um com topete ou sem topete. É mesmo que o Darwin fez isso, na Sim, verdade, sim. né? Ele fez isso com pomba e com orquídea na casa dele. É, E daí as pessoas vão entendendo como a natureza funciona, exato. né? Que Muito pode ser legal. no meio da floresta amazônica ou pode ser no quintal da sua casa, né? Exato, exato. Então, foi aí que começou esse meu encantamento com a biologia, né? Muito bonito. Muito legal. Nossa, é isso. É inspirador, assim, esse momento, né, desse despertar. E aí, né, eu, enfim, sou uma leitora desde do primeiro lançamento, da primeira edição, né, do seu Que livro bom. premiado. Super fã, né? Fui aluna, gente, do professor no curso de Givoria, como aluna especial lá Não, né? Fiz questão, né? Falei, nossa, esse curso incrível, maravilhoso, aprendi muito, minha vida mudou completamente depois que eu fiz esse curso, muito, mais de 10 anos atrás, né, professor? Assim, acho que faz um Nossa, tempão aí. que bom, E, que bom. e eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, assim, sobre o que te levou a pesquisar essa relação, né? Então, que você conta, né, o processo todo da sua história acadêmica, né, no livro, olhando para como as populações de animais vão afetar a capacidade das florestas nas questões climáticas, né, na capacidade de Uhum. armazenamento de carbono. Então, como que você acredita que é a mensagem principal que as pessoas, que você espera, né, que as pessoas tirem assim do seu livro, como que traz inúmeras informações, que enriquece muito a gente na percepção do mundo, né, de como a gente impacta e também, enfim, a importância de cada ser, né, nesse ecossistema. Então, Uhum. eu queria te ouvir um pouco sobre a mensagem assim que você gostaria que as pessoas tirassem do livro. Então, foi interessante a redação desse livro, porque, assim, eu tinha colegas que não eram da biologia, não eram acadêmicos, médicos, advogados, arquitetos, e ia para um churrasco, e quando eu começava a falar do que eu fazia, porque ninguém entende muito, esse cara vai fazer na Amazônia, no Pantanal, tá passeando, tá vendo Uhum. passarinho. Aí começava a contar sobre os plantadores de floresta, né? Olha, esse passarinho planta essa árvore cresce, dá alimento para esses outros animais. Essa árvore estoca um monte de carbono, então ela mitiga, né, ajuda no combate ao aquecimento. Parava o churrasco, né? Assim, as pessoas ficavam super interessadas e, e com os meus filhos também, quando eu contava, fui para a Amazônia, vi isso, vi aquilo. E aquilo me levou a contar sobre essas histórias para um público não acadêmico, né? Uhum. Porque eu sou cientista, já escrevi um monte de artigo, a gente sempre está Sim. escrevendo para os pares, né? Eu falo, catequizando quem já está catequizado, na verdade. Aí eu falei, eu quero
tá alcançando outros ouvidos, né? E mostrar a história de um cientista no Brasil, né? A gente lê um monte de coisas sobre cientistas estrangeiros, né? O Edward Wilson, o Jerry Diamond, legal, ótimo, mas qual que é a história de um cientista brasileiro, né? Na área ambiental, por exemplo? A gente não sabe nem a história do César Lattes, do Carlos Chagas, Pois é. é muito pouco, né? Então eu falei, vou contar sobre a minha perspectiva e colocando a minha visão como naturalista, por Uhum. isso que chama naturalista no antropoceno, nos dias de hoje. Então, como que se o Darwin tivesse aqui vendo a natureza, tentando entender qual a tecnologia que a gente tem hoje, qual a estatística que a gente tem hoje, qual a visão de mundo que a gente tem hoje, só que numa linguagem acessível para qualquer pessoa, né? E aquilo foi um grande desafio para mim, na verdade. Acho que uma das coisas mais difíceis que eu fiz foi escrever de uma forma que qualquer pessoa fosse ler. Porque a gente Sim. fala um cientifiquês, a gente fala um biologuês, né? Com um Uhum. monte de jargões que a gente nem percebe. Então, depois mas eu fiz meio que. Era quase que para colocar para fora, não tinha essa intenção de ganhar prêmio. Ah, não, acho que vai rodar o mundo. Sim. Não tem isso, sabe? Foi, sabe, quase que uma psicanálise. Ele estava fazendo uma terapia escrevendo o livro. Revivendo, né? Tantos momentos, tantas coisas. Exato. E daí contar um pouquinho como que é a formação. Eu fui estudar fora, né? Eu fui estudar na Inglaterra. E ali eu convivi desde. E que hoje são personalidades, né? Que não, ninguém esqueceu. A Lady Di ia no meu college. O Uau. Stephen Hawking era meu vizinho. Eu ia à aula de prêmio Nobel. E não sei- e aqui- mas quando eu estava lá, nada disso era assim. Hoje às Não vezes eu tinha os falo, nossa, influencers, né, professor? não tinha os influências. Nunca tirei uma foto sobre isso, né? E a gente vivia ali o que que era do dia a dia. E daí eu falei, vou contar essa história que eu tive a oportunidade de ir para lá com bolsa do CNPq do Brasil, depois ir para Bornéu, Galápagos, Fernando Noronha, Mata Atlântica. Então eu tento contar como se fosse uma viagem de navio do Darwin, né? Só que uma viagem de um brasileiro indo para diferentes lugares do mundo e contando um pouquinho da natureza, né? Sim, E o que que o homem está fazendo em cada lugar, e apontando também soluções ou discussões sobre o nosso papel é, na natureza, né? Não é um livro deprimente, né? Que só fica buscando o apocalipse. Eu tento muito pelo contrário, é vender esperança, é falar sobre a esperança que a gente tem tecnologia, tem ciência para reverter vários dos problemas ambientais, né? E que às vezes as pessoas só leem ou só veem coisas ruins sobre meio ambiente, né? Não é um livro também que é um Bambi, que mostra que a natureza é Bambi, né? Que está tudo lindo, maravilhoso, né? Mas eu acho que discute a nossa responsabilidade no planeta. sim. É isso, e isso é muito importante, né? E isso era exatamente a minha próxima pergunta, né? Que você conseguisse também, né, para as pessoas compreenderem esse conceito do antropoceno, né? A era dos humanos, né? E como que você poderia explicar esse impacto nosso na vida selvagem, nessa perda gigante, né, biológica, da biodiversidade, como que a gente está então, trazendo esses impactos, eu sei que é lógico, nos preocupa, né, nos coloca num olhar de atenção e de querer fazer alguma coisa diferente, mas vamos traduzir, né, esses conceitos aqui para o público que está Exato. nos ouvindo. O antropoceno, como você falou, é a era que os humanos dominaram o planeta em várias coisas. Então, nós inventamos coisas que não tem em nenhum lugar do universo. Então, alguns compostos químicos, até rochas a gente inventou. A gente está alterando a biodiversidade. A gente está criando espécies também, né? Um monte de raça de cachorro, um monte de variedade de bactéria.
não são espécies no estrito senso, mas são criações humanas, né? E o ser humano está alterando o clima no planeta, ou seja, afetando diversas espécies que não tem nada a ver com o ser humano. Assim, mesmo que a gente não casse ou não coma aquela espécie, a gente está alterando o ambiente que ele vive, né? Então, esse ponto é único na história do nosso planeta. Os geólogos dividem a história da Terra em várias eras, né? Todo mundo tem a era dos dinossauros na cabeça, né? Que eles dominaram. Foram mais de 400 milhões de anos que eles dominaram né, o planeta. E agora a gente vê a era dos mamíferos, né? Quando os dinossauros se extinguiram, houve uma ascensão da diversidade de mamíferos, até. E não que a gente seja o mais evoluído do planeta, isso não tem nada, não é isso, porque não somos, né? Todas as espécies são evoluídas, mas que é a única época da nossa história em que uma espécie tem um impacto tão grande, ocupa tantos ambientes, afeta tantas outras espécies e tem tanta tecnologia, né? Então, por isso que eu falo da nossa responsabilidade com o planeta. A gente pode sim usar tudo que a gente criou para reverter para o bem-estar do planeta e o bem-estar nosso, né? Que é diretamente relacionado, né? Então, o antropoceno reflete nós, Essa, né? essa alteração toda gigante que a gente tem feito, né? E que a gente está sentindo, né? Os impactos. A gente fala da crise climática, mas são várias crises, né? Planetárias, ambientais, né? Que envolvem a questão Exato. da É, poluição, né? Da perda da biodiversidade é gigante, assim, assustadora a quantidade de informação que tem agora. Eu imagino, não sei quanto está chegando ainda realmente para na ponta, né, da comunicação. Não sei se isso, não imagino que esteja nos jornais das TVs, né, abertas ainda de uma maneira tão clara. Até sim, você já participou, né, de programas como o Globo Repórter, o sim, Fantástico, sim. né, já inúmeras vezes, mas Hum. e no jornal, sei lá, nacional, e quantas pessoas, e no fim nem todo mundo está vendo TV aberta também, tá todo mundo olhando para o celular, né? Então, Exato, exato. como É, fazer essa eu, informação chegar ali? eu acho que as questões ambientais hoje está batendo na porta de todo mundo, né? Uhum, Então, dependendo da sua idade, mais novo ou mais velho, quando eu era mais jovem, a gente não se comprava água. Não existia pois comprar é. água em galão. Você tomava água da torneira. Hoje você tem Uhum, que comprar água em galão. sim. Não existia essa coisa de grandes ondas de calor. Você via só se ia chover ou não chover, e levava uma blusa. O inverno era frio, o verão era quente. Hoje, não, a gente não sabe. Está no inverno e pode estar um calorão, né? Uhum, Então, assim, está mostrando claramente, mesmo para os mais negacionistas, que tem coisas mudando, né? sim. E se você observa a natureza, você vai ver que o homem tem um papel muito influente no jeito que lida com a natureza, derrubando floresta. Então, quando a gente vê uma cidade muito arborizada, a temperatura é menor. Não tem, Natural, né? né? Não tem mistério nisso. É físico, caramba, né? Uhum, Quantidade de quilowatt que está batendo tudo está passando nas árvores que está resfriando, né? Ou está exato. mandando de volta. Então, assim, é evidente que cada vez mais as pessoas vão se preocupar com as questões ambientais. Então, às vezes elas me perguntam, mas por que que eu preciso preservar o mico-leão-dourado? Eu podia estar usando esse dinheiro para estar fazendo outra coisa. Olha, o mico-leão-dourado, ele, além de ser um símbolo da conservação, uma espécie maravilhosa, ele planta um monte de árvores. Ele planta toda a mata ciliar daquela água que você deveria ter pura e não pagar por ela. Então, quando a gente vai perdendo espécies que a gente nem sabe o que faz, vai refletir no meio ambiente e depois no seu bolso. É uma questão de, Totalmente.
né? E ainda vem o poluente junto, né? Nas Exato, garrafinhas. exato. Aham. E a gente, né, assim, nas suas pesquisas, né, elas são muito o tema, né, principal de dispersão de sementes, a frugivoria, né, como os animais, diversos tipos de animais, mas especialmente as aves, mas também você tem o olhar para a megafauna, né, eu acho que é um universo incrível, né, assim, de informações que traz para nossa existência, né, para olhar como reflete o que aprendizados a gente pode ter, né, vindo também do Uhum. passado, na regeneração dos ecossistemas, né? Exato, exato. E você, assim, como que a gente pode explicar um pouco desse processo que você começou a falar agora a respeito do mico-leão, mas né, tem inúmeras pesquisas suas importantíssimas que trouxeram clareza, né, desse processo de como a perda das espécies, né, mesmo que não seja uma extinção completa, né, Uhum, uma uhum. extinção, enfim, né, dessa espécie, como é que isso vai afetar a estrutura e o ecossistema como um todo, porque as pessoas falam, tá lá longe, né? Tá naquele parque, tá É. não Na é, Amazônia, né? Sempre não se diz fala assim. respeito aqui o meu dia a dia, né? E é isso. Você É, deu o exemplo da água, do plantar florestas, mas eu acho que tem uma série de outras questões ali, né, envolvidas que eu gostaria muito de te ouvir, até desses exemplos, né, ancestrais, né? então, a gente não vive sem as plantas, né? Então, as plantas são os organismos mais importantes do planeta para a gente, porque elas fazem fotossíntese e resfriam o planeta, né? Porque elas tiram CO2 da atmosfera e ainda dão oxigênio no planeta, né? Então, quando o Elon Musk teve a grande ideia, ele falou: vamos fazer uma máquina que tire então o CO2. Deviam ter avisado ele que essa máquina já existe há 500 milhões de anos, que são as Pois é, árvores, né? sim. Bom, enfim, a gente precisa das plantas. E quem planta 90% de todas as árvores da Mata Atlântica ou do Pantanal são os animais. Aves, morcegos, macacos, antas, formigas, algumas plantas dependem de formigas, peixes, principalmente no Pantanal e na Amazônia, lagartos, principalmente em ilhas. Então, e por que que as plantas precisam dispersar sementes? Porque se a semente não for levada longe da planta mãe, ela cai embaixo da planta mãe. Você aprendeu isso no curso, mas explicando para as pessoas, ela vai ter um problema grave. Ela vai ter que competir com uma árvore gigante, que é a mãe dela, por luz e nutrientes. E é uma competição insana. Além disso, vai atrair um monte de predadores de sementes. Vão comer a semente, vão matar o embrião. Então, por isso que a dispersão de semente é tão fundamental para as plantas. E elas desenvolveram ao longo desses milhões de anos um monte de estratégias super interessantes para atrair os animais e serem comidos. Então, o que que elas fazem? Elas fazem um pacotinho, a semente faz um pacotinho de comida com gordura, com açúcar, com vários minerais para atrair os animais a comer esses frutos. Ele come esse fruto passa por dentro dele, vai até o estômago e ele faz cocô na natureza. Essa semente germina e vira uma outra planta. Isso é mágico, isso é incrível, essa relação de dependência do animal com a planta e da planta com o animal. Sim. Quando eu descobri isso, observando os animais, bom, primeiro que eu falei que assim, os animais me curaram da minha cegueira botânica, né? Porque Olha. eu só via os animais, só via animal, gostava de bicho, macaco. Uhum. Aí eu via que eles dependiam muito das plantas, e as plantas Uhum. dependiam muito deles. Então comecei cada vez mais a estudar sobre plantas, e hoje é engraçado porque eu não sei se eu sou mais botânico ou mais zoólogo, é, porque eu gosto dos dois, mas
é uma relação que a gente chama de mutualismo, né? Onde a planta ganha o papel de dispersar sementes e o animal é alimentado com esse fruto, Uhum. tão fundamental para a nossa existência. Desde a gente utilizar de outros produtos. Por exemplo, se você hoje está nos ouvindo, foi tomar um açaí. O açaí é plantado por tucanos, arapongas, sabiás. Ou se você teria, meu estômago não estava muito bom, eu tomei um chá de espinheira santa. Quem planta espinheira santa? Não existe plantação de espinheira santa, vai ter que colher na floresta. São as aves. Muriqui dispersa espinheira santa, jacutinga dispersa espinheira santa. Então a gente depende de um monte de pequenas coisinhas Uhum. que é ocasionado pela dispersão de semente de animais, Sim. né? Várias madeiras que as pessoas compram, quem dispersou a semente foi um animal, jatobá, e outras madeiras de lei, né? Madeiras duras. Então, isso me motivou a estudar cada vez mais, até entender como que os animais podem nos ajudar ou ajudam na regulação do clima. Mas como assim que animal? Como que é a relação de mudanças climáticas e ter passarinho? Bom, como eu Uhum. falei, quem planta as florestas são os animais. E Sim. quem retira o CO2 da atmosfera, que é um gás de efeito estufa, que se tende muito, esquenta o planeta, se tem pouco, esfria o planeta, mas quem Uhum. regula isso são as árvores. Então, existe uma relação direta, que foi o que a gente descobriu no nosso laboratório da Unesp, que os animais são fundamentais para plantar as florestas e determinar a quantidade de carbono que essas florestas absorvem, né? Sim. Então, cada vez mais a gente estudando coisas que parecem simples, né? Vou estudar um passarinho comendo um fruto. Não é inteligência artificial, não é ir para Marte, não preciso de um equipamento estratosférico, não, preciso de um binóculo, preciso de uma caneta e um lápis, mas mais do que isso, eu preciso observar. E as Uhum. pessoas estão perdendo esse hábito de observar a natureza, né? Importantíssimo isso que você está falando. Então, às vezes, eu vejo muitos alunos querendo. Eu preciso saber sobre tudo sobre inteligência artificial, porque esse vai ser o futuro, e não sei o quê. Não, o futuro é observacional. Uhum. Você pode utilizar da inteligência artificial para analisar os dados, para melhorar a sua compreensão de algumas coisas, rapidez na busca de trabalhos semelhantes, mas não vai te dar ideia. Ele não vai É, observar a natureza, sabe? É, então, uma falta compreensão nas coisas importantes da vida, que é olhar para a natureza, olhar como é que funciona a natureza. Então, mesmo uhum. que você viva no centro de São Paulo, você depende da natureza, Depende totalmente, né? totalmente da natureza. E vou te falar mais, depende de vários serviços ecossistemas, mas acho que o serviço mental é um dos mais importantes. Por que que todo mundo desce para a praia Não num é? feriado? Não é para descansar? Não é para olhar aquela floresta atlântica com o mar? E todo mundo quer um ambiente saudável. Todo mundo quer ver Sim. baleia, todo mundo quer ver golfinho na praia, ninguém quer ver plástico. Uhum. Então, esse é um anseio de todo mundo, ir para uma praia deserta. Qual que é a imagem do paraíso? Ir para uma praia É deserta. Por quê? Porque verdade. aquilo te reduz seu estresse, reduz o cortisol, te deixa mais tranquilo, não é? Então, assim, é um serviço que a gente não para pensar, a gente só fica pensando nos remédios, no psicólogo, né? Mas É, a natureza é um remédio, com né? certeza. É a nossa essência, né? A nossa lembrança essencial da natureza que somos, eu costumo dizer, né? Um pouco É, sobre
esse aspecto da saúde. A gente dissociou de alguma forma, achando que a gente é muito celular e computador, né? Essa inteligência Exato. artificial que você está falando agora é isso, né? Preciso descobrir a inteligência. Não, você respira, come, né? Bebe água, Come, isso. dorme. Vai dar uma caminhada, vai escutar passarinho e É, vai trabalhar. Pode ser no centro de São Paulo. Eu estava em São Paulo algumas semanas atrás, e é aquela loucura de trânsito e tal. nossa, Aí você passa no Minhocão, que é um dos lugares mais urbanizados que eu já vi na vida. Você olha nas janelas, todo mundo tem uma plantinha na janela. sim, Por que que você acha que tem essa plantinha, né? É essa relação com a natureza que todo mundo almeja ter, exato. né? É. E tem uma coisa que eu acho da tua pesquisa também em relação às aves, assim, que e a relação com a planta, né, com a flora, especialmente naquela pesquisa que fala da espécie-chave, eu acho, da Uhum. palmeira jussara, não é, professor, que vocês Sim, detalharam, e é contínuo, assim, o levantamento de dados que vocês têm sobre esse impacto e como piora a qualidade, diminui a população das palmeiras, né? Que é uma palmeira, uma espécie em vulnerabilidade ou até mais risco, né? Em risco de extinção, mas protegida por lei, inclusive é proibido o corte, é, né? Tudo isso. E como isso vai diminuindo, o tamanho do fruto diminui e a espécie que dispersa esse fruto diminui. Acho que um visual assim bastante interessante para explicar para as pessoas, né? Como acontece esse impacto em cadeia, né, entre esses. então, eu estudo Palmeira Jussara desde que eu me conheço por gente, e a Jussara, que é o que as pessoas comem o palmito, eu falo as pessoas porque eu não como palmito, né? Se você está me ouvindo e for comer palmito, come a pupunha, come a palmeira real, mas não compre palmito Jussara. Qual que é o Jussara na floresta? Ele alimenta pelo menos 50 tipos de passarinhos. Araponga, tucano, araçaripoca, sabiá, posso ficar falando aqui os 50. Além disso, ele alimenta anta, cutia, paca, veado, alguns macacos prego, etc, etc. Então ela é meio que o grande restaurante ali para os animais. E ela ainda é mais importante porque ela frutifica numa época que ninguém está frutificando, que é no inverno. Uhum, Para a gente comer aquele palmitinho lá na em sua empadinha, você teve que cortar a árvore, matar a árvore. Ela não rebrota. é, Então você está tirando comida de todos esses passarinhos e todos esses mamíferos. Só que são esses passarinhos que plantam o resto da floresta. Então, se não tiver bicho, uma floresta vazia, que é o que a gente fala, a gente vai uhum, ter uma alteração em todo o ecossistema. Então, e o que que nós descobrimos nos últimos anos é que, além disso, os frutos grandes são os que melhor vão se adaptar às mudanças climáticas, porque eles uhum, perdem menos água. Um fruto pequenininho perde mais água mais rápido, né, tá, por relação física. uhum, Só que só os frugívoros grandes, os animais grandes, é que dispersam esses frutos grandes. uhum, Se eu perder o tucano, a jacutinga, a araponga, por caça, por perda de hábitat, eu não tenho mais esses grandes animais que passam um fruto grande na boca, e só vai sobrar o sabiá, na melhor das hipóteses. Então a floresta vai mudando, a floresta de palmito, mesmo se você não cortar o palmito e extinguir as aves grandes, vai começar a mudar para ter só frutos pequenos. E olha, a gente teme que no futuro, com as mudanças climáticas, nem esses frutos pequenos sobrevivam, porque eles são mais difíceis de germinar. Quando tem seca, se a semente do palmito, Jussara, perder 20% de água, ela já não germina. nossa,
Então, com o Impressionante. aumento das frequências de seca, por exemplo, uma Hum, seca de em uma semana, 3 dias de seca, a semente morre. E Isso é daí muito você preocupante. quebra todo o ciclo da Mata Atlântica. Isso deve estar acontecendo na Amazônia, em outros lugares também. Como a gente estudou muito o palmito, a gente conseguiu detectar essa mudança evolutiva, né, na planta, né? É. E que tem consequências em cascata, né? Você perde o tucano, que vai perder o palmito no futuro, que vai perder outras espécies. E assim, eu acho que a gente não pode ficar brincando muito. Não é um bet que você aposta para ver o que vai dar, porque Uhum. pode dar muito ruim, né? As chances, a ciência está falando, se a gente apostar o que vai acontecer, a gente vai perder. Já tem muita gente sofrendo, né, com as Hum, consequências. Exato. E- Pessoas, animais, os ecossistemas todos, a floresta, as florestas, os biomas, né? Então, também falando aqui um pouco da própria Caatinga, né? Entrando em níveis de desertificação, então ela tinha Exato. todo um ecossistema gigante ali, né? Com Uhum. tanto um monte de espécies que tinham seu equilíbrio mesmo na seca, né? E agora entrando Isso. em níveis que não consegue Não sustentar a vida. consegue isso. É, exato. Então é bem E se a sério, gente gente. começa a perder, como eu falo, com uma pessoa que está em São Paulo, que trabalha no banco, acha que a natureza é Com importante, ar-condicionado, né? É, com ar-condicionado, né? Primeiro que a gente depende de um monte de serviços ambientais. E outra, com, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que foi um evento climático forte, imagina a quantidade de dinheiro que podia ser usada para outras coisas, para pois é. educação, para saúde, mas que teve que usar para tirar as pessoas da lama, literalmente, né? Para Salvar vidas resolver ali, né? problemas urgentes. Então, É, a crise ambiental afeta o bolso, sim, das pessoas. claro, Porque se tem um evento climático que a gente vai ter que entrar com helicóptero, com corpo de bombeiro, que não sei, isso custa dinheiro, né? Muito dinheiro, né? Recuperar as rodovias, recuperar aeroporto, refazer Porto Alegre e outras cidades, é um monte de dinheiro, perdeu né? produção de alimento, né? Também um monte de coisa que estava aí. Exato. Então, e isso todo mundo está pagando. Todo mundo É, está pagando. A gente daqui tem que pagar a reconstrução de Porto Alegre e das outras cidades, e esse dinheiro podia, se não tivesse tido esses impactos climáticos, estar usando em melhorias, né, para o claro. Brasil. E olhando para isso que você tá colocando, né, nesse aspecto que já é um ponto aqui que eu queria trazer dessa intersetorialidade, né, professor? Assim, como é que a academia pode se aproximar dos governos, das comunidades? Como é que você acredita que a gente também pode estabelecer o acesso, né? Eu não sei, quem seria hoje, na sua opinião, qual é o elo que está faltando para que esse conhecimento ele realmente transforme a política pública, né? Que depende de todos nós, né? E que vai fazer Sim, essa mudança de comportamento no dia a dia. Obviamente, a pessoa, o indivíduo se informando, conhecendo mais, ele cuida de fazer uma mudança pequena no dia a dia da vida dele, né? Mas a gente aham, sabe que o impacto maior em grande escala são esses planejamentos, né? São esses investimentos. E então, como as empresas, os grupos, uhum. né, de sociedade civil organizada, os governos, você acredita qual que seria a melhor estratégia para a academia apoiar, né, esse processo de transição, que eu acho que é isso que a gente precisa construir, né? Eu acho assim, tem várias atuações da academia, né, desde na parte de educação, não só dos alunos universitários, mas fora, mas acho que ainda uma das pontes que precisam ser urgentemente fixadas entre a academia e o poder público, desde a Câmara de Vereadores até Uhum, deputado, senador e os ministros. sim. Então, hoje, eu sempre falo para os meus colegas, vocês já foram numa Câmara de Vereador assistir a sessão? O Olha, que é discutido ali?
O que se discute quem são os porque é eles que determinam se a sua rua vai ser asfaltada ou não, se vai derrubar uma praça para fazer um estacionamento ou não. Exato. Coisas do dia a dia. Uhum, E às vezes a gente fica impressionado que isso nunca é discutido, uhum, mas que a gente tem que cada vez mais estar próximo e orientando as pessoas a cobrarem do seu vereador. Quem é que você votou? Que ele fez? Né? Ele tem alguma pauta ambiental? Ou lembrar o número, né, de quem que apertou ali lembrar que o tem número isso, que dele? a pessoa nem Qual... lembra. Exato, né? E qual que é a melhoria ambiental que aquele vereador, pelo menos, pretende discutir? Que vem falar sempre, vamos fazer creche, vamos fazer não sei o quê. Tá, mais do que creche, a gente também precisa de áreas verdes, precisa de áreas para andar de bicicleta, precisa ter os rios limpos, né? Então, assim, eu acho que é uma área que a academia pode ajudar muito. Uhum. É uma área que a população é afetada diretamente. Se entrar um vereador ruim, um prefeito ruim, você vai ver. É né? Mais do que um presidente da República. Mais do que Verdade. o presidente da República. Porque se ele aumenta o IPTU, se ele não asfalta o lugar que você quer que asfalta, se ele corta as árvores, você sente na hora, É. né? Então, eu acho fundamental a gente chegar nessas posições, né, de conversar com vereadores, apoiar, discutir com vereadores e deputados, né, em geral, sobre mudanças no clima, biodiversidade, assuntos de longo prazo, né? E ninguém é obrigado a conhecer os assuntos, né, com Não, profundidade. Eu não. acho que esse é o ponto, talvez, que eu sinto que a gente tem algumas das melhores universidades e pesquisadores do mundo, né? O Brasil Exato. construiu, né, um caminho, né? Você é um dos Uhum. maiores exemplos do nosso país, a gente tem vários, mas assim, né, que sorte a nossa como brasileiros, como povo, de ter universidades Sim, competentes, né? Que estão desenvolvendo tantas pesquisas incríveis e que parece que falta mesmo um bloqueio ali. Aqui só conversa uhum. para dentro daqui, ali não fala, não chama ninguém É, daqui, e fica essa sim, conversa truncada que parece que é. não. Ah, É, uma simples pergunta: como é que eu posso aprender mais sobre esse assunto? Venham expor uma apresentação que acontece nas salas das universidades, na Câmara, né, dos vereadores, exato, ou na Assembleia Legislativa, né? exato, Seria exato. muita diferença. É. Coisas simples, né? O vereador não é obrigado a saber sobre mudanças climáticas, porque é um assunto difícil, Sim. mas ele tem que ter uma assessoria científica. Uhum. O vereador, o deputado estadual, federal, senador, tem que ter uma assessoria científica para sugerir, olha, isso aqui, se a gente fizer, vai dar ruim, não vai. Lógico que tem todo a parte política, mas pelo menos a gente sai do grotesco que eu falo, que é tipo falar que vacina não funciona, que a Uhum. Terra não, que a Terra sabe, essas coisas tinham isso não pode voltar. Isso É, literalmente não pode voltar para trás, com né? certeza. A gente pode até discutir sobre modelo de desenvolvimento sustentável, o que que é sustentável, como que nós Uhum. vamos usar isso ou aquilo, mas tem coisas que tem que não São pode, inaceitáveis, é. não, inaceitáveis, exatamente, né? E É. eu acho que com uma boa assessoria científica, a gente pode cortar caminhos, né? Ótima dica essa, né? De ter ali um cargo de assessoria científica, né? Junto dos representantes, né? Dos É, nossos. e muita gente, né, que fala tanto dos Estados Unidos, lá o Schwarzenegger, quando era governador da Califórnia, ele tinha um monte de assessor científico. O Obama é um monte de assessor científico, né, Uhum. que vai falar, olha, isso aqui a gente não sabe que pode acontecer, isso aqui a gente sabe que não pode Uhum. fazer.
Aí sim, tem a decisão política, né? Que claro. aí a gente é mais complexo ainda. Mas pelo menos traz dados Uhum. claros, e não É, eu acho. A gente sim. traz, ó, vai acontecer isso, não Muito pode fazer importante isso que isso. você está falando também, professor, né? Não é uma opinião pessoal, né? Não é um Não, achismo, não é, é uma informação que um governante, um representante, ele traz para a população, né? Com credibilidade do que está sendo estudado, né? Com visão exato. de referência de como era, o que está mudando e por que isso está acontecendo e como pode ser feito diferente, né? Exato, exato. Então, uma coisa simples, precisa plantar mais árvores na cidade. Por quê? Porque Uhum, reduz a temperatura média. Eu posso até explicar para ele por quê. Tarará. Ele vai falar, legal, então vou fazer um programa, vou chamar as uhum, escolas, vou chamar os sim. sindicatos, vou chamar as igrejas, vou chamar todo mundo que vota nele para plantar árvore. Não tem Sim. problema agora. Eu posso sugerir, olha, planta espécies nativas, planta Uhum. essa espécie aqui, planta aquela ali que está ameaçada de extinção, Sim. planta essas que dão fruto, planta a jussara na beira do rio, porque vai atrair fauna. Posso dar Claro. toda a assessoria científica do mundo para as pessoas, né? Tô falando eu, mas todos os cientistas. E o ato político é plantar árvores para a melhoria da cidade E da qualidade de vida da e da população no qualidade de final. vida da população. Todo mundo ganha. É. Não é nada polêmico, eu não estou discutindo coisas que envolvem, sabe, Uhum. opinião pessoal. Não é opinião. Sim. Abaixa a temperatura e melhora a qualidade de vida. Por isso que É. os ricos moram em lugar que tem árvore e os pobres moram em lugar que tem, não tem. Isso é claro. Se você vai num É. condomínio de rico, tá cheio de árvore. É. É verdade. Então, Atenção, gente, atenção. E tem assim, né, a gente assim começa a caminhar para um fechamento, mas eu queria muito te ouvir dessa visão assim então desse novo pesquisador, jovem cientista e conservacionista, né? E que conselho você traz para eles nessa? Você trouxe um pouquinho aqui do exemplo numa fala, né, de um aluno que talvez alunos, né, que possam estar olhando muito para a questão da inteligência artificial, mas mais do que esse aspecto da observação, né? Olhando para a ecologia, olhando para a conservação, que outros desafios, que dicas você traz para a carreira deles, onde, né, eles podem começar a ver se é isso que eles têm interesse, ou onde eles podem também se inteirar mais desses temas, né, ambientais. Hoje, bom, além de biologia, de livros, de ecologia, eu estou lendo muito literatura não científica, estou lendo muita coisa sobre arte, então a gente fez agora eu estou tentando ligar, que as coisas não são separadas, né? Não é ciência separado da arte, que é separado da cultura, tudo isso está junto. Uhum, Né? A gente é um complexo de coisas. Você escuta uma música, você chora, não sabe nem por que chorou, né? Sabe? Então, assim, hoje eu estou tentando completar mais a minha formação, não uhum, só como um cientista, mas lendo Os Sertões, lendo outros livros, quando eu vou num lugar. Então, eu acho que culturalmente o cientista tem que ser mais completo, uhum, né? Até para conversar com diferentes atores para a conservação do meio ambiente. Entender mais sobre história, uhum, entender muito sobre geografia, né? Às vezes a gente está fechadinho no nosso canto da biologia e não fala com o pessoal da letras, ou da história, ou da física, né? uhum. E eu acho que essas barreiras, porque a gente foi treinado assim, né? Aula de química, aula de física, aula de matemática, aula de biologia. E nenhuma falava com a outra. É verdade. Não tem nada, nenhuma fala com nada. E no fundo todas querem entender como é que funciona o planeta, não é? Uhum, sim. Da matemática, geografia, né? É. Então eu falo para os meus alunos,
vai ler livro, leia livros científicos da sua área, mas leia livros fora da área, aumente Uhum, a sua cultura no geral, aprenda sobre outras opiniões e aprenda sobre outras visões de mundo, né? Que eu acho que isso é a tendência hoje na ciência, é ampliar um pouco a nossa experiência, né, e o nosso impacto, né, uhum. nas pessoas, né? Porque a gente pode ter uma coisa extremamente, né, um mais um é igual a dois em qualquer lugar do universo, né? Sim, Mas botar um pouco mais de poesia nesse um mais um. que é o que pode ser o 11, que pode ser, né, um monte de tempero aí, a depender Exato. da criatividade que olha, né? E a diversidade também, né, professor? É isso, as pessoas compreenderem que não que cada um sente, como você falou, a música faz a gente chorar, né? Ou a arte, a outra linguagem. No fim, são todas linguagens, né? Você pode falar com a Sim, pessoa de letras, mas é uma linguagem desse segmento, dessa exato. especialidade. Então, cada um vira uma torre de Babel, porque está todo mundo conversando na sua língua e ninguém conversa entre si, né? Exato, Não exato. se Eu tive entende. essa experiência agora de ir lá para Caatinga, né? E levei o meu sobrinho que é da Letras. Olha E só. foi fantástico, foi assim muito gratificante, porque ele aprendeu de biologia do meu jeito, eu aprendi muito sobre os sertões Uhum, e como aquilo é contado, né? Aprendemos muito de história junto. Então, mais do que só ir lá e ver o passarinho, né? Que eu fui lá para ver a ararinha azul, é muito uhum. mais que a vida pode Muito oferecer, mais. né? Sim. Então, Que eu lindo. acho que esse que eu acho que então, mais do que você se preocupar com métodos, né? Ai, será que eu sei os códigos do R? Eu sei sobre Uhum, inteligência? Tem que saber, mas não fique alucinado com isso. Isso aí é para uhum, te ajudar a desenvolver as suas ideias, uhum. né? Isso que eu sempre falo para os meus alunos, né? Como tá usando as ferramentas para desenvolver suas ideias, mas as ferramentas não podem ser o foco do seu trabalho, né? E é esse repertório que traz possibilidades criativas para a solução das dúvidas, das perguntas, das hipóteses, né? Enfim, dos problemas que Claro, estão sendo observados. Às vezes é aquela informação de uma outra área completamente diferente que não está sendo nossa, aplicada no seu segmento que você puxa, né? E faz é. um, um aproveitamento de algum tipo de prática, né? Ou Então, experiência que faz toda a diferença. nesse trabalho, vou te dar um exemplo. Esse trabalho que eu publiquei na Science sobre a redução do tamanho dos frutos, os Uhum, palmitos de Sara, eu sim. estava em Stanford, apresentei ele lá nos Estados Unidos, tal. E depois da minha apresentação teve um jantar. Eu sentei na frente de um historiador que nem assistiu a minha palestra, foi só na parte da janta, e tal. Aí ele me perguntou de onde que eu era. Eu falei, eu sou de Rio Claro, em São Paulo, mas você acho que nunca ouviu falar. Ele falou, não, tem um livro sobre a ocupação de Rio Claro, do Olha, Warren Dean, que era um cara que escreveu A Ferro e em Fogo, ferro e fogo, sim. e ele conta como que foi a ocupação da região de Rio Claro. Eu não acreditei, porque aquilo me ajudou a formular e a entender melhor quanto tempo tinha levado para os frutos terem ficado pequenos. Eu nem sabia que o Claro já tinha sido devastado há 200 anos atrás. Aí eu comprei o livro, fui ver a história, Claro. né? E foi sem querer, foi num jantar que o cara me falou isso, E uma pessoa de uma de outra, uma outra nem área, brasileiro era, né? nem era, e aquilo me deu aquele, putz, então é isso. Aquilo me fez fechar o artigo, ainda não tinha fechado, Olha, e ficou muito mais forte, muito mais interessante claro. do que eu só hipotetizar. Não, não, tem um livro do Orandinha aqui, chama Rio Claro, The Plantation System. Né? O livro estava até esgotado, fui lá, comprei um no sebo. Uhum.
Então, assim, estejam atentos para Muito bom. outras coisas, né? Excelente, adorei, professor. Muito bom conversar com você, uma grande alegria mesmo Para poder mim também, Camila. espalhar sementes aí. Estamos dispersando sementes de conhecimento pela internet, criando, né, Que mais bom. marcadores aí para inteligência artificial, né, quando for buscar informações de ecologia e dispersando sementes. E Exato. e aí, uma coisa que eu sempre pergunto aqui para os convidados também, para a gente fechar a nossa conversa, é uma árvore favorita, né? Não teria como não perguntar isso. E se existe essa árvore, por que você está escolhendo ela, que causa existe nessa sua escolha aí de uma espécie, ou enfim, alguma paisagem. Então, Fica bom. muita gente vai achar que é o Jussara, adora Jussara e tal. Mas a minha Uhum. árvore favorita, aquela que quando eu olho, eu praticamente choro toda vez, é a jabuticaba, Olha só. jabuticabeira. Não é só pelo fruto, mas eu nunca encontrei uma jabuticaba selvagem. Todas as jabuticabeiras que eu encontrei foi plantadas. Uhum. Ela me remete muito à minha infância. É uma árvore linda, com frutos lindos, que alimentam um monte de gente, né? Um monte de Uhum. bicho. E assim, eu não, é muito doido, né? Que eu não sei onde é a distribuição. Eu nunca topei, já andei no mato para tudo quanto é lugar. Nunca topei com uma jabuticabeira no meio da floresta, Uau. né? E aquilo sempre me deixou muito pensativo. E eu Uhum. adoro a jabuticaba. Olha a jabuticaba, eu fico feliz. E só tem no Brasil, né? Só. Só tem no Brasil. Eu não sei por quê. É amor à primeira vista. E agora E está começando a florada, ela fica, né, maravilhosa, fica coberta, assim, lindo. com as E você flores. sabe, quando a gente plantou uma jabuticabeira em casa, né, na casa da minha mãe, e aquilo cresci com a jabuticabeira e tal. E depois minha mãe vendeu a casa para construção de um prédio. Uau. E eu falei, bom, bye bye jabuticaba. Eles não cortaram a nossa jabuticabeira para deixar mais caro até, o- né? Porque tinha uma área de um quintal, assim, né? Sim, Por causa da jabuticabeira. Eu achei aquilo lá fantástico, né? Achei, nossa, sim. um Foi valor sentimental, né? Então a minha árvore tá lá. tá lá, né? E é uma coisa louca, porque se ninguém planta a jabuticabeira, porque ela leva tanto tempo para crescer, então foi Uhum, alguém que plantou ela, que não está mais nesse mundo, com certeza, mas uhum, que plantou a jabuticabeira, né? sim. Então, se tivesse que escolher uma planta, e eu sempre falo quando eu estou no exterior, a gente tem jabuticabeira. Vocês, não tem. Eles não têm. Você sabe que quando eu guio pessoas para conhecer árvores na cidade, né, professor? Eu faço É, caminhada assim na rua para as pessoas conhecerem as árvores, aprenderem a tirar essa cegueira botânica, né, como você diz, aham, mas mais do que isso, se conectar com o processo de apreciação de encantamento mesmo no dia a dia, né? E quando eu faço com grupos estrangeiros e tem jabuticaba no pé em algum lugar que a gente passa, eu né, convido eles a saborear e tem esse sabor amadeirado, e que era eles me trouxeram essa percepção, os estrangeiros, uhum. porque a gente come, né, sempre brasileiro, Nossa, tem, muito. não é todo brasileiro, mas brasileiro da Mata Atlântica, né? É, A gente tem esse sabor com a jabuticaba, e eu não tinha me dado conta ainda como ela, por ser grudadinha no tronco, aham, ela tem um sabor amadeirado exato. e eu não tinha ainda percebido. Foram os estrangeiros que. Nossa, como é forte o sabor de madeira no fruto. Eu achei tão bonito isso, que a primeira experiência ela traz mais informações, né? Sim, sim, e sabe uma coisa muito interessante de jabuticaba? Se você comprar no supermercado, ela não é boa. Você tem que pegar no pé. Às vezes, outro É, dia eu estava louco para comer jabuticaba, fui lá num supermercado super chique, porque tinha uma caixinha, paguei uma fortuna. Não estava bom, jabuticaba, porque você tem que comer no pé. Quando você sim. põe na geladeira já era, já fermentou. Então, É, assim, ela é.
instantânea, sabe assim? Sim, Só vai saber quem estava ali coletando ela, é verdade. né? Maravilhosa. Então, por isso que eu acho que a jabuticaba é muito interessante, né? Aham. Muito interessante. E nunca vi uma jabuticaba na floresta. Eu tô Nunca. Já aqui me falaram, tentando lá, também. lá no Morro do Diabo tem, não sei o quê. Eu Tá. já andei lá, mas não sei se é plantado, não é. Tem uma pitangueira, não é jabuticaba, tem pitangueiras bem antigas aqui em São Paulo, no Trianon, né? O Trianon tem essas árvores Hum, centenárias, né? Então tem uns angicos, tem aham. um jequitibá branco. Então, assim, tem uma pitangueira bem grande lá, não é jabuticabeira, que eu fico em dúvida se ela é um resquício da mata do Da Caraguaçu, floresta. ou se ela é realmente, ou se ela foi plantada, mas realmente jabuticaba não tinha me dado conta. Fiquei até pensando aqui que tem um colega professor da Universidade Federal lá do Pernambuco, que foi aluno aqui da Botânica de São Paulo, o professor Matheus Colli, ele fez uma pesquisa sobre o cacau, né, o cacauí, eu acho que tem todo esse processo de manejo que vai Uhum. chegando no cacau. E me fiquei agora pensando se a jabuticaba não pode ter sido um processo parecido, sabe? De manejo É uma boa ancestral. ideia, é verdade. É, porque, nossa, tá faltando na minha lista de ver selvagem, mas por aqui perto, próximo de casa, tem uma praça que eles colocaram um monte de jabuticaba, né, umas 30 jabuticabeiras. E Sim. todo dia você vê gente lá passeando e pega. Ninguém pega verde, não. Espera Não, amadurecer, porque não dá para comer verde, né? Não é aquela. altamente competitivo ali a Eu frugivoria. sempre vou fazer minhas caminhadas lá para ver se tem alguma. Muito bom. Adorei saber. Não esperava mesmo que fosse jabuticaba. É, Muito legal. é. Muito obrigada, então, professor. Uma boa noite e vocês que nos acompanharam, espero que tenham gostado. Não sei se você tem uma última mensagem para dizer, onde a gente consegue comprar seu livro, professor, se quiser também nos orientar um pouco quem quer comprar, É, como é que faz. então, o Naturalista no Antropoceno, ele está em várias livrarias, mas você pode comprar na Amazon, mas eu sugiro comprar direto na editora da Unesp, Da Unesp. né, porque é melhor do Sim, que a Amazon, prestigiar também. prestigiar a editora. Então, você digita editora Unesp, vai vir o site, aí você pode colocar lá o Naturalista no Antropoceno, o Mauro Galete. Tem duas versões, uma com a capinha verde e a capinha branca. Eu sugiro você comprar a última versão, a segunda edição, né? Tá Uhum. bem bonita. Eu não sei qual que você Eu tenho tem, a Juliana. primeira, a A primeira. primeira da capinha com a Jacutinga, né? Sim, E aqui, ó. sim, com a Jacutinga, né? Você tem a primeiríssima, A porque depois dessa, primeiríssima. depois que ganhou o Jabuti, ela ganhou um selo Sim, e daí imprimiram. Ah, que legal! E depois saiu essa versão nova que tá mais bonita. E você compra na editora da Unesp ou nas livrarias, é só pedir, os caras entregam, às vezes tem lá. Bom, era isso que eu tinha para conversar. Foi um prazer enorme estar conversando com você, viu, muito bom. Juliane? E com os Também. ouvintes. Eh, Foi um papo muito gostoso falar sobre natureza e sobre árvores. Legal. Obrigada mesmo, professor. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente.